difíceis, que esse momento pode ter certeza que fez com que os meus últimos dias, há uma semana eu soube que ele aconteceria. Desde quinta-feira da semana passada, exatamente uma semana, minhas noites não são mais as mesmas. Porque no meu pensamento é o que eu vou encontrar na casa de quem é uma referência para mim. Meu pai, desde garoto, me ensinou a olhar para cima e respeitar as minhas referências, aqueles que me inspiram. E hoje vou estar às 2 da tarde diante de um destes. E confesso que o coração tá no aperto aqui. O que eu tenho de abraço que eu estou levando para esse homem, eu não sei se vou conseguir, nas 4 horas que ali estou, entregar todos os abraços que pediram para dar, né? As orações que pediram para que eu fizesse ali. Na verdade, eu vou estar diante de um homem num papel de quem está pronto para ouvir, né? Ouvir, levar um alento, levar a esperança, a força que ele nos dá, sempre nos dá. E eu confesso que chego ao dia 6 de novembro de 2025 e vou anotar esse dia como um dos dias mais especiais dessa jornada, que eu decidi encarar lá atrás e que jamais imaginei que pudesse me trazer até aqui. E para me dar força nesse momento, e eu confesso que eu estou muito feliz por isso, eu começo esse dia tão especial para mim ao lado do capitão Renato Bolsonaro. Renato está aqui ao meu lado, irmão do presidente Bolsonaro, que, aliás, Renato, ontem veiculei teu vídeo na rádio, né, de um vídeo que você gravou para o Poder 360, falando da tua visita pro teu irmão, e aí logo depois o chat, né, do YouTube movimentadíssimo ali falando de você, primeiro, como a tua voz parece, parece que estou ouvindo o presidente, a voz parece que é do presidente, né? Enfim, claro, e a semelhança física, é teu irmão, é óbvio, mas, e depois, diante de todas as notícias que você nos trouxe, né, e notícias que trouxeram também a esperança de que o presidente está bem, né, bem-humorado, como você colocou, entretanto, enfrentando um momento de um calvário, né, um momento de muita dificuldade. E aí eu tive a sorte de poder estar contigo aqui hoje, né? Primeiro para te dar um abraço, primeira vez que te vejo pessoalmente, e te agradecer, né, pela oportunidade de te ouvir e também te ouvir mais sobre a visita que você fez ao teu irmão. Seja bem-vindo, capitão Renato Bolsonaro. Ô, Pitori, muito bom dia a você, a todos os ouvintes, né? A gente acompanha a sua rádio, ela é muito bem aceita, é um jornalismo sério que leva a verdade. E é um prazer estar conhecendo você pessoalmente também, tá? Eu só te acompanhava aí pelas mídias, né? Agora te vendo pessoalmente. Você é até mais alto, eu achei que você era mais baixinho, né? Mas, Se você falar que é mais gordinho, até ia entender. mas estamos aí para a gente participar desse programa seu, é um prazer imenso participar com você, tá? Essa fala é minha, eu que te agradeço por estar aqui. Renato, eu queria saber primeiramente, né, da tua visita, depois eu quero falar da tua jornada, que eu sei que tem uma jornada pela frente. Aliás, vi nas tuas redes o teu anúncio da tua pré-candidatura, a gente já fala disso, mas primeiro eu queria ouvir sobre o nosso capitão Jair Messias Bolsonaro, né, como você o encontrou, como é que ele está, você fez um relato de bem-humorado, das anedotas que você levou, enfim, né, eu queria te ouvir sobre essa visita, Renato. Então, olha, eu fiquei 90 dias sem ver o meu irmão, né, por questões judiciais, né, não tinha autorização para visitá-lo, até que saiu semana passada, sexta-feira. Eu já tinha comprado a passagem com antecedência, eu falei, ó, vou comprar, independente se der certo ou não, mas eu vou lá, pelo menos lá por perto eu vou ficar, passar uns dias lá, tá? E deu certo, né? Acho que eu digo, a fé e a esperança, ela move montanhas. Então, eu acho que a gente conseguiu se programar certo, a autorização saiu, então eu cheguei aqui em Brasília na segunda-feira, então hoje, né, quarta-feira, 3 dias já, e esses 3 dias, desculpe, quinta-feira, né, 3 dias que eu fiquei em Brasília, aqui estou voltando, tá? Esses 3 dias que eu fiquei acompanhando o meu irmão, fiz visita todos os dias para ele, deu para sentir, matar a saudade e fazer uma análise, né, de como ele está. E o que você encontrou? Que presidente Bolsonaro, que irmão é esse que você encontrou? Rapaz, inicialmente é uma tristeza muito grande, né, Pitoli? Eu entrando na casa dele, fechado, na frente, né, uma guarnição da polícia penitenciária, tá? Mais pra frente é o carro da Polícia Federal, então totalmente monitorado, tá? Ele lá dentro, sentado no sofá, de bermuda, tá? Cabisbaixo, né? Porque o cara fica o dia todo ali naquela. Renato, desculpa te interromper, um pouquinho antes da decretação da prisão, ele já estava de tornozeleira, e ele ainda podia falar ao telefone, nós conversávamos, o presidente e eu, e o que mais chamou a minha atenção foi a sensação da humilhação, né? Ele mostrava a tornozeleira para mim no vídeo, ele falava, Pitão, olha isso aqui, cara, olha a humilhação que eu estou passando, enfim. Então, naquele momento, era o que eu senti que mais pesava no coração de um homem correto, né, de um homem inocente, diante de todas as mentiras que estão sendo contadas, não é? Mas eu senti esse peso da humilhação. Então, Pitoli, ó, eu tive em Caçapava recentemente e visitei lá uma serigrafia, né? Onde estão as camisas alusivas a Jair Bolsonaro. E eu vi uma camisa lá, que muitas pessoas conhecem, né? É aquela lá, você não quer ser preso? É só não roubar, não matar, não estuprar. Falei, ó, a incoerência, né? Tudo que ele não fez, tá? Está sendo preso por outros motivos. Digo, motivos são perseguição, revanchismo, para tirá-lo da possibilidade de uma disputa das eleições 26, porque não tenha dúvida, se ele vier candidato, ele vence essas eleições, ele ganha as eleições e o Brasil toma um rumo diferente, tá?
tá? Como já podemos perceber no mandato passado, né, que ele recentemente deixou, que o Brasil estava numa direção diferente, uma pujança, caminhando para a economia, e é isso aí. Mas então, quando eu cheguei, eu vi o meu irmão, ele veio ele bastante triste, né? Mas começamos a conversar. Naquele dia ele estava bem com relação ao soluço, né? Ele não estava soluçando, porque o soluço dele é cíclico. Depende do momento, depende do que ele come, depende do emocional. Então, esse primeiro dia eu achei ele muito positivo, aí começamos a conversar, levei uma série de anedotas, né? Podemos dar risada junto, ele gosta muito disso, participa, tá? Então, Você é delicado. Qual que é a diferença? Eu não vou nem perguntar a idade, por favor. Aí, qual a diferença de idade de vocês? bom, o presidente, ele adora quando você vê nós dois, ele faz essa pergunta, né? E você fala que ele é o mais novo, né? Ah, você conquistou o nosso presidente, mas na verdade ele é 9 anos mais velho que eu. 9 anos mais velho? A diferença de 9 anos. Minha mãe, meu irmão fala, meu irmão é 7 anos mais novo que eu, meu irmão. Aí meu irmão fala assim: a mãe testou em você e acertou em mim. Meu irmão fala lá: a mãe testou no Ali e acertou em mim. Mais ou menos assim lá? Testou no Jair e acertou no Renato? Então, daí eu digo assim, eu pareço mais velho, mas eu não pinto o cabelo, ó, natural, né? Não estou falando que ele pinta, tá? Não, nem pensei isso. Então é isso aí. Então eu pareço um pouquinho mais. O pessoal acha que eu sou um pouquinho mais velho que ele, né? Mas eu rodei mais com o pneu furado na estrada de barro. O famoso rodomucho, né, velho? O tempo castiga, né, era? Mas então, Vitória, mas só que eu acompanhei, fiquei lá, esquece 2 da tarde, primeiro dia saí 6 e pouco, quase 7 horas. Então é um negócio bem regrado, tá? Ele tem uma alimentação balanceada, correta, ele tem um medicamento que na hora certa tem que estar tomando, e sempre tem alguém que tá lembrando ele, tá? E ele tá naquela pressão, imagina só, uma pessoa totalmente livre, né? Motociclista, né? Motociclista, a motocicleta, ele é um símbolo de liberdade, tá? De repente, de um momento para outro, corta isso daí, coloca a tornozeleira para ele, injustamente, porque não precisaria, né, do processo que levou essas restrições, ele não foi arrolado, tá? Já era para estar em liberdade, até andando, tá? E aguardando o desolar dessa condenação injusta também que foi para ele, mas é para estar na rua. Então você percebe nitidamente, né? Perseguição, objetivo que ele se apague perante a população, que não seja mais visto, não seja lembrado, anular, tá? Então nitidamente você vê que esse é o objetivo. Agora, Renato, posso falar da história, conversar sobre a história de vocês? 9 anos de diferença. Quem que era esse irmão mais velho nessa jogada? O linha dura? Era aquele o que dava o pedal? Se liga aí, moleque. Quem era esse irmão mais velho, o Jair? O meu irmão sempre me orientou, tá, na vida, para ter um caminho correto na vida, sempre, desde pequeno, tá? E ele era uma pessoa muito estudiosa, o Jair Bolsonaro é muito estudioso, tá? Que eu sempre brinco, né? Ele ia muito bem em tudo que fazia, desde o campeonato de bolinha de gude, tá? Até um campeonato, uma disputa lá de matemática, literatura. Então o cara ele sempre foi muito bem sucedido nessa situação pela dedicação e pela inteligência dele também, muito inteligente. Então eu segui muitos passos dele. Tanto é que ele é capitão do Exército, fez carreira na Força Armada, eu também fiz a mesma arma que ele, praticamente o mesmo curso que ele realizou, eu realizei. Então foi sempre um exemplo. É uma pessoa muito divertida, muito alegre, que ela agrega as pessoas querem sempre ficar perto dele. E isso é uma característica dele, tá? E sempre foi assim. Eu vejo lá, né, nesses 3 dias que eu pude acompanhá-lo, o pedido das pessoas que querem visitá-lo, que querem vê-lo, tá? Isso é imenso, não tem como, ele só pode receber um por dia, né? Sabia, Renato, nessa história da minha autorização para ir vê-lo, né? E nas orações que eu tenho feito para levar o melhor que eu posso para o presidente, às vezes vem naquela sensação, aquela intuição, dizendo assim: é capaz de você estar achando que você vai levar energia para ele e sair de lá abastecido. Né? Não tem essa característica, né? É aí mesmo, tá? Então você chega lá, você sai bem confortável, porque você acha que vai encontrar um cenário muito ruim com relação a ele. Mas dentro da possibilidade, ele é uma pessoa muito firme, muito forte, como sempre foi forte. A questão da cirurgia, ele fez, acho que mais de 4 cirurgias, 6 cirurgias já, tá? É um negócio impressionante. E faz fisioterapia até hoje, tá fazendo fisioterapia para tentar diminuir essa questão de soluço, melhorar, né, a questão de aderência no abdômen. Então ele faz um acompanhamento constante, tá? Ele merece esses cuidados constantemente. Essas anedotas que você levou, o que marcou, o que chamou a atenção? Pô, tem anedota. Quero saber. Tem impróprias, não impróprias. As proibidas para menores, as para os maiores também. A censura tá solta, tá certo? Bem solta. Então você não pode falar absolutamente nada, principalmente de política, né? Se você for contrário à ideologia do outros, aí você toma do sistema, você toma martelada. Se você contar anedota aqui, você tem que passe batido, mas se você falar, né, da ideologia ao contrário, você está perdido, Pidoli, nós, né? Todos nós, né? E certamente algumas lembranças de infância. O que rola numa conversa dessa? Você falou, eu lembrei, porque ontem estava com ele lá, daí nós fomos comer um pedaço de bolo, tá? E serviu uma latinha de mate, né, chamate gelado com limão, né? E gás, né? Eu nunca tinha tomado com gás, tá? Daí eu tomei, quando eu abri, falei: pô, presidente, eu lembrei de uma época, cara, não sei se você vai lembrar, tá? O que é, ratão? Depois eu falo por que ratão, né? O que é, ratão? Pô, você lembra? Eu lembro muito bem, quando eu tinha mais ou menos 4, 5 anos, né? Fazia o chamate em casa, você fazia, ele fazia, eu lembro bem, colocava numa garrafa de vidro e colocava, sabe onde? No telhado,
Tava chovendo para poder gelar, porque não tinha geladeira. Então, eu lembrei disso aí, cara. Então, foi uma passagem bacana. Eu lembrei também da questão do fogão, né? O fogão também era difícil, cara. Seis filhos, né? 3 homens, 3 mulheres. O fogão era 2 bocas, né? E era uma. Eu falei, pô, lembra? A briga pra comer era brava, né? Porque quem comia primeiro, eu era menor e ficava vendo só. Depende do tamanho da panela aí, né? Daí o pau cantava lá, quando sobrava, eu chegava a minha vez, né? Você é mais novo, Renato? Sou mais novo, 9 anos mais novo, né? Não, mas mais novo Não, são 6 irmãos, né? E eu sou o quinto. O meu Jair é o segundo, tá? Dos 6. Então, abaixo de mim tem uma irmã. E acima do Jair tem o irmão mais velho, né? Todos vivos? Todos, graças a Deus, todos vivos, né? Só perdemos meu pai e minha mãe. Mas o restante dos irmãos estão aí. E diante dessas histórias, né, Renato, eu fico imaginando assim, se você voltar ao tempo do mate no telhado para ver se gelava na chuva, né? Dava para imaginar que a vida de vocês teria na família um homem, primeiro, que chegasse ao ponto de deputado federal, né, como chegou, e por 7 vezes vitorioso na eleição, e depois um homem presidente da República. E o mais importante, né, porque eu acho que a eleição, ok, né, não tem nem que discutir. Agora, ser aclamado, abraçado pela população. Eu estive com o teu irmão, com o presidente, eu estive com o presidente numa viagem de Pelotas a Passo Fundo. Renato, o que eu vi ali é um absurdo do ponto de vista do carinho da população. Eu estava no Rio Grande do Sul, mas por onde ele passa? Estava na conta de vocês? Vocês imaginavam em algum dia, na construção dos sonhos, dos planos, que na família ia ter alguém que chegasse ao posto de presidente da República e mais, amado desse jeito? Tudo na vida, Pitol, é questão de escala, né? Vai alcançando. E eu, particularmente, eu sempre sentia nele que ele seria uma pessoa diferenciada. Eu sentia isso nele. Não sabia, né, claro, exatamente o que seria. Por que isso aí? E quando nós morávamos lá em Eldorado, tá? E houve, né, um movimento terrorista do Capitão Lamarca, que fugiu, né, o exército brasileiro atrás dele, ele passou pela região nossa, passou pela cidade, tá? Quando o exército veio, acampou, perseguindo o Lamarca, tentando prendê-lo, né? E foi ali que o meu irmão teve contato com a Força Armada. Ele conheceu, ele ingressou na Força Armada, e aí fez carreira. E naquela época, para você ingressar numa escola de formação das Forças Armadas, era um negócio muito difícil, muito concorrido. Então ali foi o primeiro degrau. Então, quando ele ingressou, tá, e começou a cursar, pô, já era um destaque na época, né? Um destaque assim, para cidade pequena, fora do comum. Tá? Daí começou a formação, daí, né, saiu oficial, foi servir na fronteira do Mato Grosso. Então, era sempre, né, era um motivo de orgulho, você via que aquilo era diferenciado. Daí, mais para frente, né, ele foi eleito vereador na cidade do Rio de Janeiro, a capital. Tá? Também, então, foi um negócio assim, gradativo. Tá? Até que chegou um momento lá, quando ele discursava, né, solitário no Congresso, e daí eu lembro, na época, ele falou, não, eu vou sair candidato a presidente, porque não tem alguma coisa que ser feita, tem que mudar, tem que melhorar, eu tenho que me apresentar. Então, foi gradativa, tá? Mas a gente foi adaptando, né, aceitando aos poucos. E realmente ter um filho lá de Eldorado Paulista, tá? Cidade que na época tinha lá menos de 10 mil habitantes, tá? Pequena, não tinha nem asfalto para ligar com o restante da população. O meu pai foi trabalhar lá, ele era dentista prático. Dentista prático. Por que isso aí? Porque ele não era formado em odontologia. Tá? Porque lá não tinha dentista. E ele tinha o problema da perseguição, né, do Conselho Regional de Odontologia, que não podia trabalhar. E até o momento que ele sofreu uma ação judicial para proibi-lo, né, de exercer a profissão, porque ele estava ilegal. E o juiz autorizou ele a continuar exercendo, porque na cidade, na região, não tinha dentista. Então ele fazia uma grande ação para a comunidade, tá, que não tinha onde recorrer continuador de dente, por exemplo. Tá? Então, você vê, nós viemos desse meio, né, simples, pequeno. Uma vida dura, né? Uma vida dura, tá, difícil. E ele chegar à presidência é um negócio maravilhoso. Não, pode falar. Tá, pode falar? Deixa eu explicar aqui no bastidor aqui. A gente vai fazendo sinal pro Edson para chamar o Daniel. Enfim, não, Renato, você está em casa. No final, não sei se estou falando muito, você quer que eu pare? Não, na verdade é o seguinte, porque no bastidor, é até importante contar, ele está sozinho, numa sala aqui, né? Edson em Bauru, em Bauru, né? E a gente aqui, eu fazendo sinal que é para ligar pro Daniel, enquanto a conversa segue com o Renato, que eu quero conversar mais com o capitão Renato Bolsonaro aqui. Entretanto, tem Daniel agora pra gente conversar, enfim. Mas, Renato, vamos embora, vamos. Para você mais. Não, no bastidor é isso aqui, essa loucura aqui que você está vendo. Não, daí você vê um cidadão desse chegando e quebrando todo um sistema, né? Atrapalhando todo um sistema. E atrapalhou mesmo. Tanto é que hoje ele é o alvo número 1 do sistema. O sistema não quer Jair Bolsonaro em hipótese nenhuma, em condições de disputar as eleições.